Boa noite. Eu tô aqui com o Saulo, professor do IFMG Campus Ouro Branco, novamente, segunda participação dele já no podcast. E eu vou pedir para ele se apresentar de novo. É isso aí, boa noite, Lara, boa noite, pessoal. Então, sou o Saulo, né, professor do campus IFMG Ouro Branco, da área de computação, e é um baita prazer estar aqui, né, mais uma vez nesse podcast maravilhoso aí, tentando trazer um pouquinho de informação para os ouvintes. É isso aí. E para começar um pouco a nossa conversa, que essa rodada nossa vai ser sobre inteligência artificial, eu queria te perguntar um pouco mais sobre o que é inteligência artificial e como funciona. Pergunta bacana, Lara, e de novo, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite, principalmente por falar de um tema que atrai tantos olhares, né? Muita curiosidade, e um tema desafiador, né? Confesso assim, para mim também, enquanto pesquisador, né? Confesso que eu comecei a arranhar um pouco aí nessa área, né? De inteligência artificial há pouco tempo, uma pesquisa mais relacionada à área de saúde. Mas vamos lá, para a gente, né, não ficar aprofundando tanto e ser um pouco mais didático, eu considero que inteligência artificial, né, é uma forma assim, de permitir que o computador aprenda sem que a gente tenha que explicitamente programá-lo. Né? Talvez essa definição ela faça mais sentido para nós, né, que somos da área de informática, mas a ideia é que o computador ele consiga desempenhar algum papel, desempenhar alguma ação, né, sem que a gente tenha que, de fato, fazer uma codificação explícita para aquela tarefa, para aquele comportamento. E aí, para ilustrar isso, vamos tentar fazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil do pessoal, né, que não é tão ligado assim, dos ouvintes, né, que não são tão ligados assim à área de computação, principalmente. Vamos imaginar, vamos fazer um exemplo com você, Lara. Vamos imaginar, né, que você terminou lá o seu ensino técnico e aí você vê uma baita oportunidade no mercado de ganhar, né, de obter uma renda aí com, vou pensar um assunto aqui, né, às vezes um tópico que não é de tanto conhecimento nosso. Vamos pensar que você queira revender carros usados. Né? Você vê que o mercado está aquecido, e que você pode ganhar um pouco de dinheiro, né, realizando essas vendas aí dos automóveis, mas tem um baita de um problema aí, né? Você não sabe nada sobre carro. Quer dizer, estou supondo, né, que você não saiba nada sobre carro, né, para exemplificar aqui o nosso exemplo. Aí, qual que é a ideia, né? A ideia, para a gente ilustrar a inteligência artificial nessa aplicação, seria que vamos supor que você faz um grupo, né, lá no WhatsApp. Você encontra alguns amigos que conhecem sobre carro, conhecem sobre automóvel, né? Pessoal que já trabalha em mecânica, ou mesmo que já vendeu carro e já comprou carro. Então, você coloca várias pessoas nesse grupo, e aí, quando você vai adquirir um carro para depois tentar revendê-lo, antes de fazer isso, você tira foto dos automóveis e manda nesse grupo. Né? E aí você espera que os seus amigos possam aí te orientar quanto a um preço justo a ser pago nesse automóvel. E com isso aí você vai levando o seu negócio. Conforme vai passando o tempo, você vai ver que alguns desses amigos são mais assertivos que outros. E aí vem o ponto bonito, né? Como alguns desses amigos são mais assertivos que os outros, você passa a confiar mais em determinados amigos. Então você passa a dar mais peso na decisão, né, deles aí, baseado nesse histórico de recomendação que eles foram dando para você. Né? Então, inicialmente você fazia meio que uma média ali, digamos, do palpite deles, né? E agora você já viu que alguns acertam mais que os outros. E aí, com o passar do tempo, digamos ainda que você percebe que alguns amigos, eles conhecem mais de moto do que de um automóvel, né? Do que de um caminhão. Então, você já começa a dar pesos diferentes para esses amigos quando você vai comprar uma moto para tentar revendê-la. Né? E aqueles amigos, às vezes, que conhecem um pouco mais de caminhão, você dá um outro peso para ele. Então, conforme esse tempo vai passando, à medida que você tenta adquirir um automóvel para tentar revendê-lo lá na frente, você já vai saber um grupo de amigos que tem um peso maior para um determinado nicho de automóveis.
E, né, a ideia desse tempo, eu estou enfatizando esse tempo, por quê? Porque dentro de inteligência artificial hoje, um dos principais insumos que a gente precisa é exatamente dados, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai acumulando essas informações. Então, imagina que nesse cenário, você poderia chegar com esse grupo de amigos, e aí estou chamando esse grupo de amigos porque a gente vai tentar, né, entender esse grupo de amigos como se fosse a nossa solução de inteligência artificial. Você pode chegar num certo ponto que você tem amigos específicos, inclusive, para avaliar se o motor está bom, se os freios estão bons, se os pneus estão bons, né, se a pintura está boa. Então, você vai especializando e atribuindo pesos, né, para esses amigos, né, dentro dessa rede que você criou aí nesse grupo, para que você, né, consiga ser mais assertivo no momento de comprar um veículo e revendê-lo com o melhor preço possível. Então, a inteligência artificial é mais ou menos essa ideia desse agrupamento de amigos. Veja que você não conhecia nada sobre veículos, mas baseado na experiência e nos dados que você foi, né, oferecendo para essa rede de amigos, você agora é capaz de tomar uma decisão de um assunto que você não conhecia absolutamente nada. Muito interessante. Isso é, por exemplo, como funciona os algoritmos de rede social e essas coisas? Perfeito. Aí a gente pode pensar assim, né? Nesse exemplo que eu dei, a gente está pensando em automóvel. Mas vamos pensar... vamos pensar num player de música, não vou falar o nome, né? Vamos pensar lá que eu gosto muito de ouvir esse AC/DC e gosto de ouvir U2. Aí eu vi todas as músicas, acabou. Qual a próxima música que eu deveria recomendar para que essa pessoa continue ouvindo músicas no meu player? Né? Então a ideia vai ser nesse sentido, olha, temos um grupo de pessoas, um grupo de ouvintes que gostam desse estilo de música, qual é, né, a probabilidade de recomendar uma música, né, a melhor música que eu consigo recomendar para que ele fique o maior tempo. Então é essa a ideia, e de novo, perceba que eu preciso de dados, eu preciso de um histórico, né, que eu já venho mantendo dentro da minha aplicação, para que eu consiga então fazer esse tipo de recomendação. E o mesmo a gente consegue extrapolar, né? Vamos pensar aí numa outra aplicação famosa que nós temos hoje de escritas de texto, né? Então, dado que eu coloquei lá que eu preciso escrever uma redação, né? Num determinado contexto, com determinadas informações. Quando eu coloco uma palavrinha, qual é a probabilidade, né, da próxima palavra ser a mais assertiva possível dentro do contexto desse usuário? Então, tudo vem com essa ideia da gente alimentar essa solução com dados, né, que foram entregues para ela no treinamento. Essa é a ideia. Muito legal. E, assim, como que você diria que começa a criar uma inteligência artificial? Como você projeta o computador para começar a aprender sozinho? Bom, vamos pensar assim, né? Eu digo que o ponto primordial de qualquer solução computacional é a gente conseguir definir bem um problema. Então, qual o problema estamos resolvendo? Né? Esse levantamento, né, do que existe no contexto ao qual eu estou criando uma solução é extremamente importante. Então, primeira coisa, a gente precisa definir o problema que eu quero resolver com uma técnica, com um algoritmo de inteligência artificial. Depois, a gente precisa sempre pensar nisso que eu já debati, inclusive, lá no nosso exemplo, né? A gente precisa de dados. Então, é necessário, né, que a gente colete dados, e não é qualquer dado, né? Principalmente quando a gente trabalha com inteligência artificial, a gente precisa de dados de qualidade. Então, isso é um grande problema que a gente tem hoje, né, nessa parte computacional, e eu brinco ainda que a gente tem um mantra, né? Na computação, né, a gente diz que se você usa um sistema, uma plataforma, e você não paga por esse serviço, você é o produto. De alguma forma, seus dados, né, estão sendo ali armazenados, e dados armazenados me permitem treinar uma solução posteriormente. Então, a gente precisa de uma coleta de dados, né, isso sem dúvida. Depois, pensando num passo a passo, né, mas de uma maneira a criar a solução, então, define o problema, coleta os dados. Depois eu diria que a gente precisa fazer um pré-processamento desses dados, né, porque às vezes você coleta os dados e vem dados, né, faltando algum campo, alguma informação que não foi preenchida, ou alguma informação que você não estava esperando dentro de um limiar, né, dentro de um valor que você esperava. Então é necessário fazer um pré-processamento. E dado que você tem uma boa base de dados, né, e aí
outra coisa, a gente precisa de um grande número, né, de dados, aí a gente precisa de uma base de dados que seja robusta, né? Então, dado que você fez esse levantamento dos dados, aí vem, de fato, a etapa de desenvolvimento da programação, né? Então, eu diria aí que você já poderia partir para a escolha da tecnologia, o que utilizar, né? E hoje a gente tem vários frameworks que auxiliam na criação de soluções, né? Dentro da área de inteligência artificial. A gente poderia citar aí, para quem quiser estudar um pouco, né? Tem o famoso TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn e linguagens que são muito utilizadas aí hoje, né? Que eu encontro boas soluções. É o Python, né? E a linguagem R, que era mais voltada para a parte aí do pessoal da estatística, e hoje, né, caiu nas graças aí de quem trabalha muito com soluções para inteligência artificial. Então, coletei os dados, escolhi a tecnologia, aí, dado que eu tenho a tecnologia e os dados, a gente tem que fazer a etapa do treinamento, né? Então, face o treinamento do modelo, é necessário que a gente escolha algoritmos apropriados, e por isso é tão importante, né, os estudos aí nesse ponto, inclusive, é até bom visitar a literatura científica, né, para entender os cases e quais soluções foram adotadas que tiveram maior retorno, né, uma boa nota de performance dentro do problema ao qual você está resolvendo. Depois que você faz o treinamento com os dados que você tem, é necessário também que ocorra um ajuste, né, e a otimização desse modelo. É importante entender que, principalmente quando a gente começa a desenvolver soluções de inteligência artificial, esse processo ele é cíclico, né? Você não vai fazer ele de uma única vez. Então, muitas vezes a gente precisa, né, fazer ajustes, ou às vezes ajustar um melhor algoritmo, ou a melhor tecnologia, né? Refazer um treinamento, refazer mais avaliações do modelo. Então, isso vai ser um processo cíclico aí, até que você consiga, então, ajustar e ter um bom resultado, né, dessa solução. E aí depois vem coisas mais técnicas, né? Dado que você fez uma boa avaliação, o algoritmo está se comportando bem, dado todo o histórico que você conseguiu armazenar lá de dados coletados, aí você vai para a parte de implantação, que é de fato colocar essa solução no ambiente de produção, né? Se é um cliente ou se é a sua empresa, colocar a solução para funcionar e manter, né, um monitoramento ali contínuo dessa solução. Agora, Lara, um ponto assim que vai para além, eu acho, que a gente precisa discutir muito, é com relação à ética do uso desse tipo de algoritmo, sabe? É umas coisas que eu sempre fico pensando muito, e eu, para ser sincero, eu sou otimista com relação ao uso de soluções, né, que utilizam técnicas de inteligência artificial, mas eu acho que a gente precisa pensar, né, em termos de privacidade, em dados que são sensíveis do usuário. Então, eu acho que a avaliação ética da ferramenta, ou a avaliação ética do que eu estou construindo, será que vai contra os princípios ali, né, do ser humano, ou das regulamentações que são relevantes no país? Então, acho que é uma outra etapa que a gente poderia colocar dentro desse pipeline, né, dentro desses passos aí, que vai além da técnica. Eu acho importante isso, imaginando como pesquisador hoje, tá? É um ponto que a gente tá vendo muito ser discutido hoje, principalmente depois do lançamento do ChatGPT, né? Uhum. Por exemplo, teve gente acusada até injustamente de ter feito trabalho de conclusão de curso de faculdade com Artigo científico. essa tecnologia. Sim, eu vi Exato. muito notícia sobre isso. E falando... E vai... Pode falar. Desculpa, te interrompi, mas só para aproveitar a oportunidade, e vai para além disso, né? Aí a gente está conversando, às vezes, eu considero grave, com certeza, né? Porque isso aí, inclusive, essa solução que você citou, ela produz resultados incorretos, né? Eu, lecionando a minha disciplina no semestre passado, eu ainda mostrei isso para os alunos, mas vai para além disso. Eu penso, inclusive, assim, coisas muito, muito graves, né? Vamos imaginar aí, um exemplo que vai impactar, né, diretamente aí, a gente imaginando esse tipo de solução. Vamos pensar nos planos de saúde. Não estou dizendo que façam, tá? Mas é uma possibilidade. Vamos pensar nos planos de saúde e
eles têm uma base de dados enorme, sempre quando a gente vai fazer uma consulta, ou você vai fazer um procedimento, eles ficam armazenando esse tipo de informação, que a gente precisa pedir autorização, né? E aí vamos imaginar que esses planos de saúde, eles já estão coletando dados há muito tempo, e as várias gerações da nossa família. E aí vai chegar num certo ponto, imagino eu, que no momento que você vai contratar um plano de saúde, ele vai avaliar o histórico da sua família e ver lá que um monte de pessoas já teve problema cardíaco. E qual que é a probabilidade de você desenvolver um problema cardíaco desse? Será que ele não vai cobrar de você a mais por conta disso? Então, pensa, né, no que a gente pode chegar lá na frente, e aí a questão ética que eu estou dizendo. Será que isso é válido? Será que, né, a gente não está usando ali, às vezes, a solução contra o que a gente propõe anteriormente, que era, de fato, a gente maximizar os resultados e não só pensar em lucro? Então, é umas coisas assim que eu fico pensando, sabe? E é plenamente possível de ser feito, né? Dado que ali eles têm esses dados e vão sendo mantidos ali. Então, é algo que me preocupa nesse sentido. Por isso que eu digo assim, a ética, eu acho, principalmente relacionado, né, essa parte computacional de inteligência artificial, é algo que precisa ser debatido, e eu ainda discuto muito com os alunos, né? Discuto assim, né? Um debate, né? Que às vezes essas disciplinas, né, o pessoal ainda fica muito pensando muito na parte técnica, mas essa parte ética é muito importante de ser discutida, né? O que eu faço com a tecnologia? O que isso vai acarretar na vida das pessoas ali, tá? Então é nesse ponto que eu queria abrir esse parênteses, porque eu acho importante esse tipo de cenário, tá? Com certeza, e é uma discussão que tá, que nem eu falei antes, sendo muito discutida atualmente, né? E é importante porque no mundo hoje as pessoas prezam muito pelo dinheiro e acabam não focando tanto na ética. Uhum. Então, eles não pensam pelo lado do que vai ser mais certo, e sim pelo que vai render mais, né? Isso. Perfeito, E continuando o Nancy. nosso assunto, puxando um pouco mais para o nosso meio do IFMG e principalmente no nosso campus, Uhum. como que a gente aplicaria, por exemplo, alguma coisa de inteligência artificial? Como que seria útil no nosso meio, lá no IF? No instituto, você fala assim, no ambiente escolar como um todo? Isso, sim. No campus aí a gente tem, né, pesquisas dos professores, inclusive de computação, né, a professora Luciana, a professora Ângela, a Suelen, inclusive eles têm até mais gabarito, né, que eu dentro dessa área, mas eles trabalham com bastante pesquisas relacionadas a esse tema, né, inclusive relacionado a essa parte educacional. Mas eu penso assim, né, agora pensando no IF, no ambiente educacional como um todo, né, eu penso hoje, né, principalmente em sistemas de tutoria inteligente, né? Às vezes a gente fica discutindo aí as monitorias, né, ou algum momento solucionar problemas. Eu penso que futuramente a gente vai ter tutores inteligentes que você consiga interagir ali, né, e conseguir ter uma explanação de dúvidas bem mais clara. Hoje, inclusive, a gente já tem bons exemplos disso, né? O uso desses chatbots de atendimento, eu acredito que eles vão começar a seguir mais nesse sentido de já fazer esse tipo de tutoria aí, breve, né? Dentro do ambiente, assim, escolar, acadêmico, a gente já usa várias ferramentas aí baseadas em inteligência artificial, e às vezes a coisa já fica meio que onipresente no nosso cotidiano e a gente nem para pensar, né? Mas vamos lá, no ambiente escolar, tradução, né? Tradução de textos aí automática. Hoje, inclusive, já tem escolas aqui em Ouro Branco que já tem lá a segurança, né? No contexto de segurança escolar. Então, o aluno, para adentrar na escola, ele tem ali um reconhecimento facial que, inclusive, já faz chamada, né? Hoje a gente tem, por exemplo, aplicações de aprendizado de máquina aí para poder avaliar qual é a probabilidade de evasão de um aluno, né, dado as notas, dado o contexto dele ali, socioeconômico. O que mais que a gente pode citar aqui, que é do cotidiano? Quando você está escrevendo um e-mail, né, o próprio Gmail da Google hoje, ele já tem esse tipo de serviço. Você está escrevendo, ele já vai recomendando as próximas palavras, né, é aquilo que a gente estava conversando. Dado que ele colocou uma palavra, qual a probabilidade de eu recomendar a melhor palavra que vem na sequência? Então, a gente já tem esse tipo de solução também, né, que eu acredito que a gente que esteja, né, atrelado a esse contexto que você me perguntou, né, esse contexto escolar aí, tá? E é engraçado como
isso está presente na nossa vida e às vezes a gente nem percebe, né? Exato, é essa ideia de onipresença, né? Às vezes as soluções já ficaram tão automáticas, a gente já usa isso no dia a dia, e são soluções, né, baseadas aí em técnicas, em algoritmos de inteligência artificial. Sim, é muito legal. E puxando um pouco mais do assunto que a gente estava falando anteriormente até, qual que você acha que são os impactos e as aplicações da inteligência artificial no futuro, assim? O que mais você acha que vai inovar mais e atualizar Uhum. mais a nossa vida no meio? Ó, assim, dentro de inteligência artificial, às vezes a gente vê muitas teorias, né? A gente vai estudando, vai lendo um pouco, então eu acabo ainda sendo muito otimista sobre os impactos da IA, né, no futuro aí, e principalmente assim, dentro da área de saúde. Então eu acho que, baseado na quantidade de dados que nós temos, né, eu acredito que no futuro a gente vai conseguir fazer uns diagnósticos bem mais precisos e mais rápidos, né? Então, são inúmeras as doenças aí que a gente já tem conhecimento que se você tiver o conhecimento prévio, né, tiver o conhecimento mais rápido possível, o tratamento é muito mais efetivo, as chances de cura são maiores. Então, eu acho que dentro da área de saúde, principalmente essa parte de diagnósticos mais precisos aí, é algo que a gente pode esperar, né? Mais ainda dentro de saúde, e aí com conhecimento de causa, conversando com o meu cunhado, que é cirurgião cardiovascular, ele fala já que nos grandes hospitais, nas capitais, né, já existem sistemas que eles auxiliam ali a equipe médica nos cuidados com o paciente no intuito de reduzir o tempo que ele fica ali no leito, né? Então, isso já é uma realidade em alguns lugares e eu acredito que isso deva se espalhar aí breve também, né? Na área de saúde ainda, eu acredito que descoberta, né, de novos medicamentos, vamos pensar aí a inteligência artificial, a gente pode pensar num processo de acelerar, né, identificando aí moléculas mais promissoras e combinações mais potenciais aí terapêuticas. E eu já ouvi muito também, né, sobre a prevenção de doenças, né? Existe uma linha também relacionada à saúde sobre prevenção de doenças, onde eles vão analisando os dados dos pacientes e aí vão tentando identificar fatores de risco aí, né, e já começam a realizar algumas intervenções. Eu vi um estudo relacionado ao Parkinson, e uma outra doença que já está, me fugiu o nome aqui, mas também é uma doença bem conhecida que acomete, né, muitas pessoas. Então, essa ideia, né, de aplicação de inteligência artificial na prevenção de doenças também já é realidade para alguns casos aí, tá? Então, eu acho que, né, pensando positivamente na aplicação disso, eu vejo um potencial muito grande dentro dessa área médica. Muito legal e muito interessante, né? Porque quanto mais a tecnologia avança, mais a medicina avança junto. E a Exato. tecnologia é um ramo que cresce muito e é muito importante. Eu acho muito legal, muito Sim, sim. interessante. E assim, para quem tem muito interesse na área, né, tá tendo uma combinação muito legal agora de inteligência artificial com visão computacional, né? Então agora você consegue prover dados, né, imagens de algum exame que foi feito. Recentemente, conversando até sobre ética, né, recentemente eu vi um trabalho de uma cafeteria que eles colocaram uma imagem, eles colocaram câmeras na cafeteria, né? Então, e eles monitoravam tanto os trabalhadores, então eles sabiam quantos cafezinhos, por exemplo, né, cada atendente já havia servido no dia, e monitoravam também os clientes. Há quanto tempo aquele cliente estava sentado ali, o quanto que ele já havia consumido. Então, imaginando de novo, né, essa ideia do capitalismo, o dinheiro aí, né, até esse monitoramento futuro, eu acredito que ele vai mudar. Essas relações aí, elas vão começar a mudar, tá? Uhum, que legal, eu não sabia disso. Eu tinha visto de uma vez que uma tecnologia que eles estavam desenvolvendo para, tipo assim, com base na expressão que o cliente saiu do restaurante, saber se o atendimento
foi bom pra ele, se não foi, se ele gostou da comida. Legal, isso mesmo, muito bom. E são inúmeros casos, né? Tem um caso que ele é bem famoso, que meio que demonstrou um grande potencial, né? Foi da loja, eu esqueci de qual país mas é uma loja famosa que é a Target. Ela é uma loja de conveniência que vende peças de vestuário. E o caso é que um pai, né, ele meio que gerenciava o e-mail da filha, porque ela era menor de idade ainda, e do nada ele viu que a Target começou a mandar várias propagandas, né, para o e-mail da filha, recomendando peças de vestuário de criança, né, falando, compre para o seu bebê, aproveite a promoção para fazer o enxoval e tudo. E ele se sentiu muito incomodado com aquilo e fez uma reclamação junto à loja para parar de enviar aquelas promoções. E passou um tempo e descobriu que de fato a filha estava grávida, né? Então, veja que baseado em algumas compras que ela fez, baseado em algumas buscas, os algoritmos deles já haviam identificado que provavelmente ela estava grávida e já estava fazendo as recomendações futuras, né? Então a gente já começa a chegar nesse certo tipo de soluções. E as lojas, né, com todo o setor aí, principalmente de vendas, né, é aquilo que a gente estava conversando. Se a gente não está pagando pelo serviço, a gente acaba sendo produto, eles coletam os dados mesmo, né? Digamos assim, é o ouro, é a grande razão, né, o grande valor que elas têm hoje para criar esse tipo de solução. Sim, é uma coisa que eu já ouvi na internet também falarem, que às vezes a internet sabe de uma coisa de você antes de você mesmo saber. Exato. É muito doideira isso, como o algoritmo funciona. Perfeito. E é verdade. Concordo com isso. Então, é isso. O nosso papo foi muito legal, foi bem divertido. Joia. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Não, é isso. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É um baita de um prazer enorme estar fazendo parte aí de mais um podcast, né, junto com vocês. E mandar um abração para todos os ouvintes e parabéns aí pelo projeto, tá? Que venham muitos e muitos episódios aí. Isso aí, obrigada. O prazer é todo nosso. Joia. Ver você aqui. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Prazer. Joia, Lara. Então, é isso.